Muito boa noite a todos que estão chegando, pessoal do Facebook que está nos ouvindo aí. Boa noite ou boa tarde, sei lá como vocês quiserem, né? Então, estou aqui com o Saulo Conde. Saulo Conde Fernandes é graduado em História pela Universidade Federal do Mato Grosso, não é isso? Do Sul? É Do isso mesmo? Sul, isso. É mestre em Antropologia pela UFGD, professor efetivo na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, membro do NEIP, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. É um amigo nosso aí da Ayahuasca, né, do Santo Daime. Você é novo, né, cara? Assim, você tem um tremendo no currículo aqui. Você tem 32 anos, você tem isso? 33. 33 anos, né? Tá garotão ainda, meu. Eu só tenho 30 a mais na tua frente. Axé. Dá 2 Saulo aqui. É isso aí, Saulo. E aí vamos conversar com ele hoje e conhecer um pouco mais do trabalho dele também, né? Primeiro, fala um pouquinho da sua trajetória, Saulo, para nós aqui. Te conhecer. Firmeza, Léo. Então, Você já tá... primeiramente quero agradecer o convite, né? É uma honra, satisfação imensa de estar aqui. Você é um cara gente fina demais, muito gente boa, uma grande referência, inspiração para muitos, inclusive para mim. Massa mesmo. Bom, então, como você falou aí, eu fiz História na UFMS, na Federal aqui do Mato Grosso do Sul, e depois eu fiz o mestrado em Antropologia na Federal da Grande Dourados, né? E aí no ano de 2009, foi um ano bem interessante para mim, que foi o ano que eu decidi pesquisar Umbanda, né? Eu estava fazendo História na época, aí tinha que escolher um tema para o TCC, e aí decidi pesquisar Umbanda, né? E ao mesmo tempo, eu também entrei para o Daime nesse mesmo ano. Eu entrei para o Daime, na Igreja Estrela Dourada, né, da linha do Padrinho Luiz Mendes. Grande Luiz E Mendes. isso. Aí comecei a pesquisar Umbanda de 2009 para frente, né? E aí em seguida, em 2012, eu comecei o mestrado. Só que nisso, como assim a Umbanda eu gosto demais, eu acho maravilhoso. Frequentava várias umbandas, mas eu tinha uma relação mais de pesquisador, apesar de sempre tomar passe, tá sempre recebendo o axé da Umbanda, mas eu ia mais como pesquisador, enquanto que no Daime, desde que eu entrei, já entrei assim, vestindo a camisa mesmo. Em menos de um ano me fardei e tudo mais. E aí então eu comecei assim, paralelamente a esse mestrado sobre a Umbanda, eu já fui fazendo pesquisa sobre o Daime, né? Uma pesquisa mais sistemática, com leituras sobre pesquisas acadêmicas. Eu tive uma bolsa de estudo, então eu fiquei mais tranquilo para poder dedicar mais tempo estudando. Então, em 2012 para frente, eu comecei a fazer umas entrevistas com o Padrinho Luiz Mendes, Padrinho Saturnino, tem entrevistas gravadas com eles e com outros líderes daimistas, né? Aí foi que em 2014 eu conheci você lá em Campo Grande, que você foi fazer o voo da Águia, que aconteceu lá no Estrela Dourada, né, na igreja que eu sou fardado. Aí eu passei alguns dias contigo, a gente conversou bastante, você foi bastante paciente também, que eu perguntei coisa pra caramba, né? E aí eu gosto muito dessa antropologia baseada no diálogo, nessa comunicação intersubjetiva entre o pesquisador e o interlocutor. Então eu lembro que a gente conversou bastante e dali assim, eu saí com muita reflexão, muita coisa para continuar pesquisando, né? Aí, logo depois disso, eu escrevi uma primeira versão de um artigo sobre o consumo de psicoativos no Santo Daime, mandei para a Bia Labate. E aí ela me convidou para entrar para o NEIP, né? O NEIP é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, né? É um núcleo de pesquisa sobre esse tema que reúne pesquisadores brasileiros, estrangeiros, de diferentes áreas do conhecimento, né? Apesar de que a maioria das ciências humanas, e é um dos núcleos desse tema, um dos mais importantes, né, do mundo sobre esse assunto. Vale a pena dar uma olhadinha, para quem está assistindo aqui a nossa live, vale a pena dar uma olhadinha no portal do NEIP, na internet, tem perfil de todos os pesquisadores, tem centenas de textos em PDF, né? Aí, ainda em 2014,
eu estava fazendo mestrado sobre a Umbanda, mas ainda nesse ano eu escrevi um artigo, né, sobre um estudo de caso seu, né, sobre a trajetória do Léo Barthez, né, um pouco do ritual do voo da águia. O nome do artigo é Xamanismo e Neo-Xamanismo no Circuito do Santo Daime, está na internet. Aí eu coloco alguns dados sobre a trajetória do Léo, que eu conversei com ele e tudo mais. Está na internet se alguém se interessar. E aí, nos anos seguintes, eu continuei fazendo pesquisas de temas diferentes, mas que dialogam, se conectam entre si, né? Eu fiquei continuando com a pesquisa Medicinas da Floresta, né? E a sua relação com o xamanismo, a relação das medicinas com as diferentes vertentes do xamanismo. Aí também comecei a pesquisar sobre a Santa Maria e sobre a Umbandaime, né? Aí sobre a Santa Maria eu até fiz algumas falas em alguns eventos, publiquei um texto no jornal Canábica, mas eu não fui muito a fundo, justamente porque é uma questão bastante polêmica, né? Uma substância ilegal, né? Os interlocutores geralmente não querem falar sobre o assunto, porque é uma planta ilegal, né? E aí, sobre a Umbandaime também eu fiz algumas falas em alguns eventos, né? Vou publicar um artigo agora junto com meu brother Glauber Assis, você conhece, né, também, num livro que a gente está organizando. Até fazer um parentezinho rapidinho. Eu, junto com o Glauber, que é um sociólogo, doutor em sociologia, dirigente do Céu da Divina Estrela, a Maria Betânia, que é uma colega amigona nossa lá do Pará, professora da Universidade do Pará, também dirigente de uma igreja, e a Lígia, que mora no Rio, que é fardada na doutrina. A gente está organizando um livro sobre o Daime, né? Somente eu de mestre entre os organizadores, todos são doutores. Então a gente já recebeu os textos, agora estamos no processo de fazer os pareceres desses artigos, mas vai sair uma obra super legal sobre a doutrina em breve, com uma diversidade de perspectivas. Mas voltando ao tema da live, aí em 2016 eu fui para Campinas, num evento organizado pela Bia Labate, pela Sandra Goulart e pelo Luiz Toffoli, chamado Plantas Sagradas em Perspectiva. Então foi um evento muito legal, muito interessante. Era mais ou menos uns 40 pesquisadores divididos em umas 8 mesas, vários temas de pesquisa, um mais interessante que o outro, né? Foi muito rico, assim. Além de pesquisadores, tinha também alguns xamãs, o próprio Leopardo Yawabani estava lá, tinha um outro xamã do México, né? Vários dos pesquisadores também eram praticantes de xamanismo, e o auditório super lotado, gente sentada no chão. Foi assim, um dos eventos mais legais que eu participei. Aí eu tive numa mesa junto com a Bia Labate, com a Sandra Goulart, com o Glauber Assis, com a Aline Oliveira. Aí a minha fala foi sobre as medicinas da floresta, né, no circuito do Santo Daime. E aí essa fala desse evento acabou me rendendo 2 artigos, né, 2 publicações. Um dos artigos é um livro que a Bia Labate e a Sandra Goulart organizaram, chamado Uso de Plantas Psicoativas nas Américas, esse mesmo. Está muito legal. Aqui, pessoal, tá vendo? Já pega aqui, ó. Muito legal mesmo, ó. Vamos dizer, o uso de plantas psicoativas nas Américas. Olha que bacana, hein? Que bela chamada. Essa é da editora do NEIP, não? Qual é a editora daqui? Acho que é Grama. Grama! Editora. Isso. Editora Grama. Muito legal. Tá demais. Mesmo. Tá demais. Legal. Esse livro tá lançamento desse livro. Aí foi aí em São Paulo? Foi em São Paulo, com a Sandra. Eu estive lá no dia também. Muito legal. Esse livro tá muito show. Inclusive, a Sandra esses dias me disse que teve um centro xamânico de São Paulo que comprou 20 exemplares de uma vez, porque eles estão organizando um curso e uma das referências principais do curso é esse livro. E realmente tem assim muitas perspectivas das várias medicinas da floresta, várias outras substâncias, a relação com os indígenas. Assim, tá interessante. Esse livro tá muito legal mesmo, e eu fiquei muito feliz de ter sido convidado também para participar do livro. E aí, no fui livro, lá também porque eu era citado. Como eu sou citado no livro, eu fui lá conferir para ver o que Exatamente, é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Né? O Léo foi um dos principais interlocutores da minha pesquisa,
né? E aí eu falo um pouco, né? Descrevo um pouco do trabalho dele, esse maravilhoso trabalho de xamanismo, uma grande referência, né, no xamanismo do Brasil. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Aí tem um outro texto também meu na internet, que está na revista Horizontes Antropológica, uma revista de peso, né, no campo da antropologia, também sobre o mesmo assunto. Um artigo, assim, digamos, com algumas modificações, mas fruto da mesma pesquisa, né? Bom, então, podemos falar já sobre o tema redes xamânicas? Podemos sim. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você falou assim que estava para falar sobre a cannabis e sentiu que, como era proibido, era uma coisa mais ou menos assim que você falou. Quando era? Quando foi isso? Que época? Que eu comecei essa pesquisa? Ah, Mais ou menos na mesma época, 2013, 14. Aí em então, 2015 eu fiz uma fala num evento, foi legal, só que daí uma das coisas, inclusive, que a Bia Labate me perguntou no evento, falou assim, mas os seus interlocutores, eles querem mesmo que você fale sobre isso? Né? E aí eu fiquei com essa pulga Ê, atrás da Bia! orelha. Ê, Bia! Mas olha, a gente pode falar, você não pode fumar, você não pode vender, você não pode comprar, mas falar pode. Hoje é uma discussão no Brasil, no mundo inteiro. Hoje é a liberação, é a legalização da cannabis, né? Hoje, Estamos caminhando para isso. aos poucos, a ignorância vai começando a cair, né? Aliás, É, todas as pessoas que conhecem bem o que que é, não é? A planta, deveriam sair tudo do armário agora. Agora é o momento que tem que falar. Falar você pode, é discussão hoje no Congresso. é verdade. Você não Não, pode ficar eu fumando. Usar é, é que não pode, mas falar. Quem sabe um dia a gente faz uma só para você falar isso, tirar isso que essa vontade reprimida aí que a Bia te fez aí. Um dia a gente é, libera por aqui, tá bom? pois é. E a Santa Maria é uma coisa tão rica, né, cara? É uma invenção cultural da doutrina do Santo Daime, tão rico, né? E agora com essa aliança com os Rastafari também, tá interessante também essa uma nova vertente, né, que estão criando. Mas, enfim, com esse governo também bizarro que a gente tá um pouco aquela energia também de receio, né, de medo, enfim, mas vamos, Falar vamos pode. firme. Falar pode, né? Falar pode. O resto Tá não. certo, Por tá enquanto, né? certo, Por por enquanto. enquanto, tá certo. Bom. É, Antes mas de vamos você então entrar no falar. livro, antes de você entrar Ah, no livro, onde é que entra o palhaço nessa história? Porque você também fez a formação em palhaço, né? uhum, que legal você me Para mim, perguntar isso, cara. onde é que entra o palhaço aí? Que legal você me perguntar isso. Então, quando eu terminei a faculdade, eu tentei o mestrado, não consegui. E nisso eu já tinha feito uma oficina de palhaço, já estava começando a trabalhar um pouquinho assim com arte de rua. Aí eu não passei no mestrado e aí me joguei de cabeça nessa. Comecei a ir para a rua, fazia inclusive palhaçaria no sinal, até ganhava um dinheiro com isso, tudo mais. Fazia, tipo assim, dava aula, né, como professor de história e ao mesmo tempo trabalhando bastante como artista de rua, fazendo festa de criança e tudo mais. Aí nisso, nesse meio tempo, um amigo meu me ligou e falou: Não, cara, você é pesquisador, tenta de novo, você vai passar. E aí entrei para o mestrado e acabei levando assim essa caminhada acadêmica com mais foco, né? Mas sempre ao mesmo tempo fazendo a palhaçaria também. E aí, recentemente, no ano passado, assim, sempre fiz palhaçaria na rua, né? Você Fazia fez o roda na clown, né? rua. O Clau, é. E aí, o que foi legal? Que ano passado, aí um amigo meu do Daime, do xamanismo também, que é um grande artista, é Frank Salomão o nome dele, Ah, a gente se juntou e pensamos um espetáculo para ser feito dentro do circuito xamânico. Né? E aí a gente fez uma apresentação no encontro que teve aqui com o Saturnino, o Padrinho Luiz Mendes, né? Um pouco antes dele falecer, que foi aqui em Campo Grande, ano passado, 2019, em março. E aí a gente fez um espetáculo em que, enquanto ele começa a fazer assim um fogo, malabares de fogo, eu mudo o meu figurino e coloco uma pena, alguma coisa assim, para tipo
uma sátira, uma brincadeira com o neo-xamanismo, sabe? E aí pega o tambor, começa a tocar. Ficou muito interessante, a galera deu muita risada. Saturnino é um cara que gosta desse meu trabalho de palhaço também. Saulo, você sabe que tem um segmento no xamanismo norte-americano chamado Heyoka. Você já ouviu falar do Heyoka? Eu já ouvi falar através do seu portal, eu já dei Então, uma lida lá. o Heyoka é o palhaço sagrado. Uhum. É aquele que tem a medicina da sagrada irreverência. O que é Uhum. essa medicina da sagrada irreverência? Assim, eles são considerados filhos de Vaquinian, do Deus Trovão, né? O que o Trovão faz? Ele pega, estremece a terra, e depois, na seguida, vem a chuva, dá um alívio. Né? Que é mais ou menos a medicina dos palhaços são esses. Eles dão uma chocada assim, né? E depois vem a risada, vem aquela coisa toda. Então, é medicina, cara. Rir é medicina. O bom humor é medicina. A Pois palhaçada é é, medicina. É até político, né? Porque os bobos da corte no passado, né? Não tinha nada de bobo, né? pois Eles é. falavam tudo, quer dizer, é o coringa do baralho, né? Quer dizer, né? Então a gente tem que saber olhar contra os olhos. Esse é o que se faz hoje, a medicina, por exemplo, que tem nos hospitais. Eu, na Uhum. turma passada que nós fizemos da roda de estudos, nós liberamos assim para as pessoas que vão nos hospitais, ajudar as pessoas que estão com Covid e tal, e tinha lá umas pessoas dos doutores do riso, por exemplo, que vão lá, eles fazem a diferença na recuperação, principalmente das crianças, né? Boto Então, fé, é leva a muito sério legal, esse cara. seu talento aí, que pode Mas levar a eu sério o lembro, palhaço, né? eu lembro quando você veio em 2014, você falou da medicina do riso e você mencionou um pouquinho o Heyoka, né? E eu ainda não tinha ouvido falar. Aí depois de um tempo eu li você escreveu alguma coisa no Escrevi, eu site, tenho né? dois textos sobre Dois textos. Aí eu li, achei muito interessante, e em seguida uma amiga minha que também é palhaça falou que existe esse arquétipo também do palhaço, desse palhaço sagrado entre os povos Guarani, que é os povos indígenas aqui do Mato Grosso do Sul, né? Que a gente tem assim bastante, é uma ligação muito forte com os povos guaranis, né? E aí eu fiquei muito interessado, até falei pro Frank esses tempos, meu parceiro da palhaçaria, para a gente fazer um estudo desse arquétipo, dessa figura, a partir do seu texto do site, de um ou outro trabalho acadêmico, para desenvolver isso. Até para ser um diferencial, né? Uma coisa diferente, assim, um tipo de palhaçaria que não tem muito. Medicina do Coiote, é isso aí. Massa, Volta axé. para o livro agora aí, vai. Você Não, estava firmeza. entrando. Volta para o tema, vai. Aí vamos falar então um pouquinho sobre as redes xamânicas. A gente chama de redes xamânicas contemporâneas a aliança entre as diferentes vertentes dos xamanismos ayahuasqueiros, né? Então, em especial, três vertentes: o Santo Daime, os neo-xamanismos e os xamanismos panos. Vamos começar pelo Daime, né? Então, o Santo Daime, para quem eu imagino que a maioria das pessoas aqui conheça, mas só para contextualizar um pouquinho, o Santo Daime é uma religião que foi fundada em 1930 por Raimundo Irineu Serra, no Acre, né? Os elementos principais do Daime é a ingestão da ayahuasca. Depois eu vou falar um pouquinho o que é a ayahuasca, né? Mas que a ingestão da ayahuasca, né? Tomar o daime, né? Também é chamada de daime nessa religião, e a execução musical dos inários, né? Que seria um conjunto de cânticos rituais. Então esses são os elementos principais do daime, né? Tomar a bebida e executar musicalmente esses inários, né? Então o daime tem muita história, tem muitas publicações sobre o assunto, né? Tem aquele livro Eu Venho de Longe, que ficou muito famoso sobre a história do mestre Irineu. É Tem da muitos McRae. do McRae e do Paulo Moreira. Na verdade, é a dissertação de mestrado do Paulo Moreira, que foi orientada pelo McRae, e aí eles publicaram em coautoria. E agora, até lançar uma novidade, essa foi a dissertação de mestrado do Paulo. Agora o Paulo escreveu uma tese de doutorado, já defendeu, e que chama Estou Aqui e Não Estando Como É, que vai falar sobre como ficou o Daime depois da passagem do mestre, e aí eles vão publicar o livro de novo em coautoria. É uma parceria, nossa, maravilhosa entre esses dois Bacana. antropólogos, cara. Duas referências fodidas, os caras são O muito Éder massa. é demais mesmo, né? O Éder, Demais, demais. Não, e gente boa demais, é uma pessoa incrível. Eu sou fã. eu também sou. É,
Então, assim, o Daime ele se manteve quase restrito a essa comunidade do mestre Irineu, que era chamada de Alto Santo, até o ano da sua morte, em 1971. E aí depois foram criadas novas vertentes, né? Em especial a do Sebastião Mota de Melo, né? O nosso padrinho Sebastião, que é chamada de Ceflures e depois foi renomeada de Ceflo, né? Que é também a sua igreja, né, Léo? Desse segmento do padrinho Sebastião. Aliás, destacar, na verdade, que Santo Daime é o nome dado pelo padrinho Sebastião, né? Porque o Alto Santo, por exemplo, não reconhece o Santo Daime, ele conhece o Daime, né? Uhum. E assim, uma coisa que é interessante que se popularizou de tal forma que hoje muitas coisas às vezes que acontecem no mundo ayahuasqueiro, as pessoas falam Santo Daime e não tem nada a ver Não com tem a nada a ver. instituição, né? Que é uma coisa que a gente Exatamente. precisa orientar as pessoas, não é tudo que se vê ao entorno da ayahuasca que é Ayahuasca, Santo Daime. Santo Daime é a linha do Padre Sebastião. com certeza. Isso já é registrada, tudo direitinho, mas o pessoal faz Uhum. um pouco essas confusões, né? Então há de se É. registrar isso, né? Qualquer Assim como as reportagem palavras polêmica. céus, assim como a palavra É, céu, céu, do mapear céu, da lua cheia é. céu, tudo isso é contribuição do próprio, né, Padrinho Sebastião. Uhum. E qualquer reportagem polêmica que envolve ayahuasca é Santo Santo Daime. Daime, É, né? É complicado isso mesmo. Aí, então, a linha do Padrinho Sebastião adotou uma série de inovações, né, como a adoção da Santa Maria, aí também a questão da Umbandaime, né, a aliança com a Umbanda, que criou novos rituais. Também é a linha do Padrinho Sebastião que é responsável pela expansão do Santo Daime, né, que tornou essa uma religião transnacional, que está presente em pelo menos 43 países de todos os continentes habitados, né? Tem um artigo muito legal do Glauber e da Bia sobre a transnacionalização do Santo Daime. Então, uma outra vertente também que, que foi criada posteriormente, mas que também vem se expandindo nesse circuito do Santo Daime, né, e que tem bastante presença também na aliança com o xamanismo, é o Cefli, né, do padrinho Luiz Mendes, né, que foi fundado pelo padrinho Luiz e é presidido atualmente pelo Saturnino, né, e eu sou fardado nessa linha. Aí, um aspecto importante sobre o Daime é a relação com o xamanismo. Desde 89, quando o Fernando Roque Couto, né, que é o Fernandão lá, dirigente do Celto Planalto Brasília, ele defendeu uma dissertação de mestrado muito legal, super pioneira, chamado Santos e Xamãs, que é sobre o grupo do Padrinho Sebastião, e aí ele propõe o seguinte, ele fala assim, o Santo Daime é um xamanismo coletivo. isso Os aí. líderes são xamãs, mas todos os membros são xamãs em potencial, né? E aí essa abordagem dele foi bastante aceita pela comunidade antropológica, né? E é bastante Humanismo utilizada coletivo. em xamanismo coletivo. É muito interessante esse enfoque que ele dá, né? E é uma abordagem que é muito utilizada pelos antropólogos, né? Cada vez mais. É porque o Eu gosto. xamanismo, na verdade, ele tem, assim, tradicionalmente, a condução do trabalho muito voltada, aliás, totalmente voltada para o xamã, né? Tradicionalmente é isso. E aí Uhum. a gente tem essa questão do xamanismo coletivo, é que você tem lá o padrinho, mas você também é o chefe da fiscalização, você tem a pessoa que despacha, você tem os músicos, você tem quer dizer, tem vários níveis ali onde a condução do trabalho é realizada, né? Tem o bailado, enfim, os Uhum. fiscais. Então, eu costumo chamar da doutrina xamânica da floresta brasileira. Tem até uma citação da Bia no livro dela, que é um livro muito legal também, né, sobre os neo-ayahuasqueiros, que ela dedica uma parte sobre você, tem até uma foto É, sua, né, muito legal, e aí ela fala que você falava para ela que o Santo Daime é o xamanismo brasileiro mais completo, é né? verdade. E aí eu Tem tudo até ali. peguei muito legal esse enfoque. E o que é legal também no Daime é que qualquer pessoa, né, pode vir a ter a experiência xamânica, uma experiência mediúnica, né, se tornar esse xamã. Por isso que somos todos xamãs em potencial, né? É muito legal esse Enfoque. enfoque. Aí, então, essa é uma linha, o Daime. A outra linha
é o que a gente chama de neo-xamanismo, mas eu já começo com uma problematização, que é o uso do termo neo, né? Já vamos falar então sobre isso. Mas o que seria? Os antropólogos utilizam o termo neo-xamanismo ou xamanismo urbano para falar, para se referir. Aqui eu vou até ler a citação da Aline Oliveira, que ela fala assim: novos modelos de espiritualidade, terapia, consumo e sociabilidade, em que a tradição torna-se um recurso simbólico e retórico fundamental. Né? Ou seja, o que é isso? Então, o neo-xamanismo seria a invenção de novos arranjos rituais e cosmológicos, novas formas de ver o mundo, né, espiritual, né, em que existe uma busca que se inspira nas tradições indígenas, nas tradições orientais e célticas, mas é algo totalmente novo, né? É algo híbrido que mistura, que faz uma composições de vários elementos dessas várias tradições em novas roupagens, né? Como nós antropólogos gostamos de usar esses termos, tal. Mas o que é interessante é que é algo que se fundamenta, que se inspira na tradição, em tradições antigas, mas que é algo novo, né? Que eu chamo até de pós-moderno, algo totalmente contemporâneo, né? E aí dentro desse neo-xamanismo, cada dirigente tem a sua peculiaridade, faz a sua forma, mas existe alguns padrões, né? Os rituais em volta da fogueira, com a ayahuasca, com as medicinas da floresta, com cantos indígenas, daimistas, música de rezo, ponto de umbanda, ou alguns centros fazem com sons mecânicos, quando não tem música, etc., né? Aí tem também uma definição que a Labate trouxe naquele livro dela, que é sobre o neo-xamã, que seriam indivíduos modernos que se tradicionalizam, né? Que pessoas que vêm das classes médias urbanas, mas que vão para iniciações em tribos indígenas, em igrejas daimistas do Acre, em vegetalistas peruanos, indígenas mexicanos, etc., né? Mas daí qual que é a problematização que eu faço? Ninguém, ou quase ninguém, se intitula como praticante de neo-xamanismo ou como neo-xamã, porque o termo neo-xamã não tem o mesmo capital simbólico que o termo xamã. Quer dizer, não tem o mesmo peso, não tem a mesma legitimidade, né? Então, o que eu venho refletindo, eu utilizei esses termos, né, antropológicos nos artigos, mas eu venho refletindo para escrever futuramente sobre isso, né, porque se os meus interlocutores, né, meus amigos que praticam xamanismo, não usam o termo neo-xamanismo, não usam o termo xamanismo urbano, por que que eu, antropólogo, vou usar arbitrariamente esse nome? Né? Então eu venho refletindo, quero escrever sobre isso, e tem até uma questão, que eu quero até, um dos enfoques que eu quero falar nesse novo artigo, é que tem, em algum momento, eu não sei aonde, se a gente conversou, ou se está no seu site, que você fala do xamanismo universal, que seria a junção dos xamanismos tradicionais com esses neo-xamanismos, né? Então, assim, eu acho interessante esses trabalhos antropológicos que estejam condizentes com o que os interlocutores estão falando para nós. Né? A gente criar umas categorias arbitrárias que não condizem mesmo, né, com o que os nossos interlocutores estão falando, né? Então é algo que eu venho refletindo. Né? Eu quero falar sobre isso, sobre xamanismo e sobre algumas questões que O envolvem. neo-xamanismo, ele tem mais ou menos uma origem lá por os anos 70, com um cara chamado Michael Harner, né? Um antropólogo chamado Michael Harner, que escreveu aquele primeiro, um livro assim que foi muito comprado, muito lido aqui no Brasil, O Caminho do Xamã. Né? Sim, Então, ele fez a primeira escola né, de xamanismo, a fundação de xamanismo lá nos Estados Unidos. Mas nós temos aqui um caso que eu acho que seria interessante você pesquisar, da Carminha Levi. A Carminha Levi se assume literalmente como neo-xamã. é o xamã. Inclusive, ela fala que é a primeira escola de neo-xamanismo do Brasil, né? E é verdade. Muito É a interessante. nossa matriarca aí do xamanismo, né? E com essa linha do neo-xamã, seria uma pessoa legal para você pesquisar em algum momento também. Com certeza. E ela é ayahuasqueira? Não, Não, não é da ayahuasca. não, não. Certo. Não usa plantas de poder. Ah, entendi. Tambores, danças, cânticos, mas ela não se utiliza. Certo. Mas eu fiquei mais com certeza quando eu O pessoal for. do neo-xamanismo mesmo não usa muito, né? Essa aqui é a É, questão. Se você for ver as pessoas mais que se assumem como neo-xamãs, são aqueles que não se utilizam muito
das plantas, né? Planta de poder, né? Das medicinas da floresta, né? Certo. Mas legal, cara, tá bom, muito boas suas pesquisas aí, viu? Tô gostando de ver. Legal. Então, e aí a terceira vertente é o que eu chamo nos artigos de xamanismo pano, né? O pano é um tronco linguístico, né, que abarca diversas etnias da floresta amazônica, né, entre o Brasil, Peru e Bolívia. Então, no Brasil tem 17 povos desse tronco pano, né? Então, entre eles, Jaminawa, o Xauandawa, os Kaxinawa, os Yawanawa, né? São 17 no total no Brasil. E vários desses grupos indígenas fazem o uso da ayahuasca de outras substâncias desde tempos imemoriais, né? Então, assim, aí xamanismo pano também é uma categoria antropológica, né? Tipo assim, eu nunca vi um indígena Runiquim ou de alguma outra etnia falar eu faço xamanismo pano. Mas dentro dessa discussão antropológica, para didatizar, eu criei essa expressão xamanismo pano para falar sobre esse complexo cultural xamânico praticado por alguma dessas etnias do tronco pano, né? Seja no contexto das aldeias ou no próprio circuito urbano da ayahuasca, né? E aí, então, um primeiro aspecto interessante dessa aliança, né, entre essas vertentes ayahuasqueiras é um fato histórico legal, que é o seguinte: segundo alguns relatos que eu li em algumas dissertações de alguns colegas antropólogos, eles falam assim que as tradições xamânicas de alguns desses povos panos estavam se perdendo, né, devido ao alcoolismo deliberado dentro das aldeias ou da ação de missionários evangélicos. Aí o que aconteceu? Alguns indígenas passaram a frequentar as igrejas daimistas no Verdade. Acre, né, na década de 80, principalmente na década de 80, e aí essas tradições ayahuasqueiras passaram a ser revalorizadas. Né? Tem muito índio aí fardado. Tem Com cacique certeza. fardado. Cian Runicunha é fardado. Né? Isso é O legal pessoal, demais, Zé cara. Wanawás, todos eles passaram por isso. E às vezes as pessoas falam, ah, pessoal, tal, tem uma discriminação, nem sabe, né? Como nós temos assim uma irmandade com os povos nativos, né? Com os povos tradicionais, né? É. E essa aliança que é o mais legal. Mas então, aí esses rituais desse xamanismo pano, né, eles não são como eram nos tempos antigos, presentes nas memórias dos mais velhos, porque a cultura é dinâmica, né? Então tudo muda. E aí os índios entraram para esse campo ayahuasqueiro, para o daime, né? E também para esse circuito da ayahuasca. Então os rituais dos indígenas hoje também são novos arranjos, também são coisas híbridas, que têm influência de outras culturas, como o próprio daime, né? Aí até o Ninauá, que é uma liderança Runiquim, fala para o Gui Menezes, um antropólogo amigo nosso, ele fala de uma nova era indígena, né? Então, que é esse novo momento, né, dessas culturas ayahuasqueiras nos povos indígenas, que é esses, esses festivais que estão fazendo nas aldeias, ou os indígenas que vão fazendo alianças, amizades, fazendo trabalhos no mundo todo, no Brasil inteiro, né? Então é muito interessante. E aí esse encontro entre o Daime e os povos panos é legal porque foi uma via de mão dupla, né? Porque os daimistas, né, passaram a utilizar as medicinas da floresta para além do Daime e da Santa Maria, né? O rapé, saname, cambô. E enquanto que os indígenas passaram a se fardar no Daime, agregar vários elementos do Daime, né? Como você acabou de falar, várias lideranças, né, que se fardaram. A questão também da Santa Maria, né, que foi agregada por alguns indígenas, que é uma planta que originalmente não faz parte do panteão deles. Então é um encontro cultural muito interessante, né? Bom, e o que é? Posso continuar falando? Claro, Ou você vai? você vê Você aqui, é vai? você que tem que falar aqui, não eu. Bom, então as medicinas da floresta. Vamos falar um pouquinho das medicinas da floresta, né, que é o fio condutor dessas alianças, dessas vertentes. Né? Então, as medicinas da floresta, que é a ayahuasca, rapé, sananga, o cambô e eventualmente outras, são chamadas, né, pelos próprios praticantes como enteógenos ou plantas de poder, sempre em oposição a alucinógeno.
Porque na literatura biomédica, eles tratam como alucinógenos. Até alguns antropólogos super renomados, como a Manuela Carneiro da Cunha, que é uma das maiores antropólogas do Brasil, utiliza o termo alucinógeno para falar da ayahuasca, né? De uma forma super positiva, mas utiliza esse termo. Só que, no geral, acontece essa substituição desse termo alucinógeno, né? Por enteógeno, plantas de poder, né? Medicinas, etc. Psicodélicos. Psicodélicos, para tirar essa Psicodélico é uma boa carga. palavra. A É uma boa psicodélico é palavra. uma boa palavra, né? Que tem a ver com mente, né? Assim, né? Uhum. Mas o alucinógeno, na verdade, é uma distorção da realidade, né? Uma Sim, vez o padrinho Sebastião falou assim que a alucinação para ele é a luz em ação. certo. A luz em ação, não é alucinação, né? É, bom, então, as medicinas da floresta. A ayahuasca, né? A ayahuasca é essa bebida que é feita através da decocção, né, do cipó Banisteriopsis caapi com a folha do arbusto Psychotria viridis, né? Então, junta esses dois elementos, né, e produzem uma bebida. A ayahuasca, chamada de madrecita de todas as plantas, né, digamos que ela é, entre as medicinas da floresta, se tivesse uma que liderasse, com certeza é a ayahuasca, né, é a principal, né, mas tem outras também. O rapé são cinza de plantas psicoativas, né, com tabaco macerado, que são assoprados nas narinas, de forma individual, com os curipes, né, em forma de V, ou com os tepi, que um assopra no outro. Né, as características do uso do rapé varia conforme os contextos, né, mas sempre está relacionado com algo da espiritualidade, ou com vigor, né? Enfim, uma série de questões. Aí tem a sananga, que é o colírio da floresta, né? Que é feita, segundo a Bia e o Tiago Coutinho, se eu não me engano, eles colocam num dos artigos que ela é feita de uma planta aquática amazônica, que o nome científico é a Taberna montana undulata, né? Mas eu tive um interlocutor meu, que é da etnia Xauandawa, que ele falou que se faz sananga com várias espécies. Né? Aí eu fiquei com essa dúvida. E eu também vi um vídeo no YouTube de uma liderança daimista fazendo sananga com a raiz da Guiné, daquela planta Guiné. Não sei se você já viu isso, Léo. Tá sem seu áudio. Já ouvi falar, nunca experimentei. A sananga que você conhece é dessa. Essa nanga que eu conheço é dessa batata aí, desse Aham, tubérculo. certo. Mas dizem que a sananga mesmo, que eu acho que é Tabernatum Sanarro, acho que seria uma coisa assim, a outra, não tenho certeza. Ela tem o mesmo princípio ativo do iboga. Sim, Não eu ouvi dizer sei, isso também. Eu ouvi não sei se, dizer. não sei se foi comprovado isso, mas também ninguém está discordando, entendeu? Que tem o Aham. mesmo princípio ativo do iboga, né? Eu ouvi dizer isso, mas eu não achei nenhuma literatura. Fiz Exatamente. umas pesquisas, não achei nenhuma literatura, mas eu achei interessante isso daí. E aí, além da sananga, tem o cambô, né, que é conhecido como vacina do sapo, veneno do sapo, que é a Capum. secreção da rã Filomedusa bicolor, né? É, Aí o cambô, para quem não sabe, é aplicado direto na pele, né? Faz uma pequena queimadura com um pedacinho de um palitinho, faz uma queimadura e depois vem e coloca essa secreção que fica um pouco cristalizada e coloca uma gotinha d'água, né, para ela ficar mais fluida e coloca nessas pequenas queimadurinhas, né? E aí é utilizado como remédio, né, entre várias etnias indígenas. E aí entrou tem até um enfoque que a Bia Labate e a Eudilene falam, que existe, quando o Cambô veio junto com as outras medicinas para o circuito urbano da ayahuasca, teve uma espécie de xamanização do Cambô, porque nas etnias indígenas ele é tido mais como remédio, né? Uma vacina.
Uma vacina, exatamente. E aí, quando veio para esse circuito urbano da ayahuasca, que ficou essa coisa mais xamânica, uma coisa, Atualizou. né, uma coisa análoga à planta de poder, mas não é. Né? A secreção de uma rã que é utilizado, né, que é uma toxina, que é utilizado como vacina. Né? E aí foi legal que quando eu comecei essa pesquisa, eu já tinha tomado rapé, gostava do rapé, tudo mais. Sananga eu acho meio dolorido, assim, eu tomo às vezes, não sou muito adepto, mas quando eu estou no ritual eu tomo, assim, quando é um ritual xamânico eu tomo, né? Mas assim, no dia a dia eu uso rapé, agora sananga não. E o cambô, quando eu comecei a pesquisa eu não tinha tomado ainda. Eu falei, puxa, eu preciso tomar cambô, porque como que eu vou pesquisar as medicinas da floresta, publicar artigos sobre isso e não vou tomar? E aí depois disso eu tomei cambô várias vezes. Foi inclusive interessante que eu até fiz assim, eu considero que eu fiz um tratamento com cambô, que eu não estava, em 2018 eu não estava muito legal. E aí eu tomei cambô 3 vezes seguida, cara, e minha vida deu assim, a imunidade ficou lá em cima, andava um pouco depressivo também, passou, sabe? O negócio é poderoso mesmo, senti na pele, fazendo um trocadilho, senti na pele. E é uma Literalmente, experiência, né? Literalmente, né? literalmente, é uma experiência um tanto quanto forte, né? Claro, mas que vale muito a pena. Realmente é um remédio. Aí sobre o cambô até tem algumas questões assim um pouco intrigantes, até polêmicas, porque assim o cambô, a Anvisa proibiu em 2004 a divulgação do cambô. Tem gente que fala que o cambô é proibido pela Anvisa. Não, não é. O que é proibido é a divulgação do cambô. E aí por isso ela é utilizada de Propaganda. forma propaganda. Então ela é utilizada, o cambô é utilizado de forma não oficial, porque não pode falar, vai ter um ritual com medicinas da floresta, inclusive o cambô. Não pode falar, né? Porque é proibido, mas acontece dessa forma não oficial, e essas questões envolvendo o cambô são muito complicadas, inclusive porque está relacionado à biopirataria, né? Houveram uma série de questões, e aí até esses tempos aconteceu uma coisa muito chata, que um centro xamânico do sul do Brasil recebeu uma denúncia, o IBAMA, né, e a Polícia Civil recebeu uma denúncia de que tinha um cativeiro do cambô num centro xamânico. E aí foram lá, fizeram invadiram lá, quando me narraram essa história, disse que tinha mais de 15 policiais, mais um pessoal do IBAMA e tudo mais. Aí chegou lá, é claro que não tinha, né, era uma denúncia falsa, porém o dirigente do centro teve problemas com a justiça, né? Está sendo processado porque ele tinha uma série de coisas relacionadas a animais silvestres. Ele tinha muitas penas, acho que tinha até pele de onça, né? Então isso é uma questão também, assim, só fazendo um parênteses, é uma questão, né, para ser pensada dentro do xamanismo, porque para os povos indígenas é direito deles se alimentar, caçar de animais silvestres ou utilizar parte desses animais em seus adornos, em suas cerimônias. Mas é totalmente proibido o comércio. Então, se é proibido o comércio, não tem como, teoricamente, não tem como chegar a não índios, né, isso. Então, ficar expondo esses objetos rituais, né, que as pessoas têm na internet, em vídeos, fotos, assim, é perigoso, né? Inclusive, o que aconteceu com isso, com o dirigente desse centro xamânico, em que teve a denúncia do cativeiro do Cambô. Então, junto com essas 4 substâncias, ayahuasca, rapé, sananga e cambô, eventualmente outras substâncias também se tornam medicinas da floresta, como a jurema, Santa Maria, cogumelos, mas apenas eventualmente, né? Algumas pessoas consideram, outras não, né? E aí o que é legal é que as medicinas da floresta é o fio condutor, né, dessas alianças nessas redes xamânicas contemporâneas, né? Então, uma coisa que eu acho incrível, assim,
uma categorização antropológica incrível, que é o seguinte: é a gente depositar a agência também nessas substâncias. Tipo assim, são não humanos que agem, que também agem, que têm ação na composição dessas alianças entre essas vertentes ayahuasqueiras, né? Não são apenas os humanos que estão agindo, né, nessas para formar essas alianças, mas as próprias substâncias, e não só as substâncias, as próprias entidades, os espíritos, as divindades, né? Então essa ideia, né, que a gente chama de tem uma série de autores que falam sobre isso. Um dos mais famosos é o Eduardo Viveiros de Castro, que fala do perspectivismo ameríndio, né, que é dar vida, né, também a esses não humanos. Então, eu acho muito interessante que, no caso, né, dessas redes xamânicas, não são apenas humanos que estão agindo, né, para formar essas alianças, né? E aí são alianças muito interessantes. Por exemplo, a tese de doutorado da Isabel de Rose, que é uma antropóloga muito legal também, o trabalho dela, ela fala da aliança entre o Santo Daime, né, o Caminho Vermelho, que é o Caminho Vermelho, Fogo Sagrado, e indígenas Guarani, que chegaram a esse contexto através dos funcionários da FUNAI, né? Então ela faz um trabalho de campo lá no Céu do Patriarca, né, do Enio, lá em Florianópolis, e aí ela começa a mapear as conexões entre essas diferentes vertentes. O Santo Daime, que é uma igreja de Santo Daime, né, Céu do Patriarca, mas que também tem esses rituais do Caminho Vermelho, né, do fogo sagrado, e que pelo destino aí, não sei, chegaram indígenas Guarani, né, de Santa Catarina, que não são de Florianópolis, mas são ali da região, também conseguiram se conectar com o pessoal do Céu do Patriarca através ali dos funcionários da FUNAI, né, e fizeram uma aliança incrível, que está, né, na tese de doutorado dela, que é uma tese muito legal, inclusive. E aí também lá no Céu do Patriarca tem trabalhos de outras vertentes, trabalho com os Rune Queens, é um lugar muito interessante também, né? E aí, assim, na minha pesquisa, né, que resultou nesse artigo do livro, nesse outro da revista, eu tentei descrever esses rituais que foram inventados, né? Inventados no melhor sentido da palavra, né? Inventados no sentido da potência de criar, né? Então, esses rituais, isso, criados. Esses rituais foram criados e que a ênfase está nesse consumo ritual das medicinas da floresta, né? E na performance do xamanismo. E aí eu apresento alguns casos, né? Eu falo do caso do Léo Artese, nosso amigão Léo Artese, que tem o voo da águia, que é o dono do portal xamanismo.com.br, organizador dos encontros brasileiros de xamanismo, presidente da Associação Brasileira de Xamanismo, né, que dá uma série de cursos que expande muito o xamanismo no Brasil, né, na linguagem antropológica, é um ator social importantíssimo. E aí, né, fala um pouquinho do voo da águia. Inclusive, eu menciono o TCC da Fanny, né, que é um TCC em psicologia sobre o voo da águia, né, muito interessante. Aí eu falo do caso do Léo, do voo da águia. Aí eu falo também do caso do voo do beija-flor, que tem total conexão com o voo da águia, porque é do Ronaldo Pereira, né, que é um violeiro do Daime, nascido da doutrina, filho da madrinha, irmãozão, filho da madrinha Regina Pereira, né, que é uma grande madrinha da doutrina. Ele veio pro voo. Isso. Ele veio Então, no voo, aí ele, no meio do voo da águia, ele teve um insight para criar uma inspiração para criar o voo do beija-flor, né? E aí é interessante que cada um vai dando uma característica específica para o ritual. Por exemplo, o ritual dele, né, quando teve aqui em Campo Grande também eu participei. Aqui em Campo Grande não, porque eu estou em Bonito, né? Lá em Campo Grande
eu participei, foi muito interessante. E aí, comparando, por exemplo, com o voo da águia, tinha uma presença muito maior do Santo Daime, porque ele ficou cantando, durante boa parte do ritual, ele ficou cantando hinos do Santo Daime, com ênfase na figura do beija-flor. Aí foi muito interessante, assim, participar do ritual foi muito legal e também dentro do ritual já comecei a fazer análise. Isso é legal, Léo, porque, cara, na força da ayahuasca, sabe, assim, às vezes me vem encaminhamentos de pesquisa antropológica, cara. Eu acho isso muito rico também, porque é essa questão da substância agindo também para as coisas acontecerem, sabe? E aí o voo do, aí voltando, aí o voo do beija-flor é interessante assim que uma hora, né, eu conversando com o Ronaldo, conversando, falando sobre a pesquisa e tal, né, dele falou, cara, xamã, eu também posso ser xamã porque eu nasci na doutrina, eu tomo ayahuasca há 40 anos, né? Então eu também sou xamã, né? E aí ele, né, criou esse ritual também muito legal. Aí outro caso, o Elvis do Juruá, que tem o ritual da Caboclança Universal, que também tem conexão com você, também faz, tá sempre aí contigo no céu da lua cheia. Ele é filho do Francisquinho, né? Lá É da nossa igreja, ele é filiado nosso. Ah, ele é fardado aí? Não, fardado aqui não. Ele já era fardado antes de chegar. Ah, Mas sim. Mas daí ele ele toma daime com vocês. filiado Ah, sim. nosso e tem uma cota da nossa comunidade também. Ele vai ser nosso vizinho ali. Que legal, cara. Olha só, não sabia disso não. Que massa. E aí também conversei com o Elvis, e aí ele falou um pouquinho, né, da Caboclança Universal, que ele falou uma coisa que eu achei interessante, né? Por que ele utiliza o termo Caboclança? Porque ele fala que não é pajé, ele fala, eu não sou pajé, né? Então eu não posso fazer uma pagelança. Eu sou caboclo, né? Então eu faço caboclança. E é uma caboclança universal, porque eu utilizo elementos de várias, né, de várias tradições, né? Tradições orientais e tudo mais. Ele é um caboclo muito dos bons, você quer saber, viu? O Uhum. pessoal gosta bastante dos trabalhos dele, assim, são muito bons os trabalhos dele. Muito axé, ele é demais. E aí ele até falou que quando ele criou esse ritual, que ele começou a perceber que as pessoas que ele ia conhecendo, que várias pessoas não tinham assim aptidão para se manterem nos rituais de daime. Que no ritual do daime a gente fica em pé bailando, ou a gente fica sentado com a coluna ereta nas concentrações. E muitas dessas pessoas que não eram fardadas, que estavam indo conhecer, elas não conseguiam se manter, né? Vou E aí deitar. ele tinha que deitar, exatamente. Aí ele falou, aí ele começou, né, a partir dessa demanda, dessa necessidade que ele foi percebendo, foi que ele teve né, a inspiração para criar esse ritual de caboclança universal, onde as pessoas poderiam ficar deitadas em seus colchonetes, mas ao mesmo tempo, né, estando totalmente inteiradas no ritual xamânico, na força das medicinas e tudo mais. Aí um outro caso também legal é o do Ronaldo Mendonça, né, também amigo seu, o Ronaldinho. Conheço. Foi nosso Uhum. aluno ali também. Fez um multiplicador com a gente, né? Isso. Lá de Santa Aí, Catarina, né? acho que ele é do interior de São Paulo, mas mudou para Santa Também. Catarina já faz alguns anos. E aí ele criou o ritual de caboclança oriental, né? Que também assim nessa mesma pegada, ele é mestre de yoga, tem muito forte essa questão oriental também na caminhada dele, né? Então por isso que ele colocou esse nome, caboclança oriental. E é até legal assim que como as coisas vão mudando, se modificando. Esses tempos eu falei com ele e ele disse para mim assim, ó, Tchai, agora tem uma coisa diferente, agora eu estou trabalhando também com como é aquele cacto peruano, esqueci o nome agora. Guatiúma, São Pedro. E, exatamente, esse mesmo. Está trabalhando também com São Pedro, com a Tiuma, e fez uma nova composição no ritual dele.
né? E ele também puxa assim para a história de caboclo, incorporações, tem uma questão ali com o Bandaime, é um ritual bem rico também. Aí um último caso assim para citar, a gente poderia falar de vários casos, é também o ritual de pagelança da madrinha Francisquinha, né? Que é muito legal. Ela, nossa, Uma que mulher querida. incrível, uma querida, Ela e uma a abuela. filha. E a filha, né? As duas juntas Sim, são. Ela e a são Andréia, demais. né? São É. demais. E Também estão com a gente. e a Rosana também, A Rosana é a irmã, né? Que toca violão bem que pra burro, né? toca e Ela canta. canta, né? Tem uma energia, né? É. Família muito E aí, legal, né? o caso da madrinha também é muito legal para exemplificar essa aliança com o Santo Daime, porque eles são todos fardados na doutrina, e ao mesmo tempo ela faz a pagelança, que é muito rica. Eu tive o prazer de participar agora em fevereiro desse ano, antes da pandemia, aqui em Campo Grande, né? Eles vieram, fizeram a pagelança, ela e a Rosana. E nossa, foi assim simplesmente incrível. Antes de começar, eu tomei um rapé com ela e já entrei na força, já fiz limpeza antes de começar. E eu tava de guardião do fogo, diz que. Aí começou o ritual e tudo mais, e tomamos uma ayahuasca super forte. Aí lá pelas tantas, cara, deitei, não conseguia levantar. Aí o Dino chegou, né? O Dino, um dos dirigentes do Estrela Dourada, falou: Ué, você não é o fiscal? Eu falei: Não, cara, eu sou o guardião do fogo e tal. Aí lá pelas tantas, a Rosana falou: Saulo, levanta daí, vem tocar tambor aqui que eu quero cantar. E aí, cara, foi assim, tipo, passou na hora, sabe? Aquela coiseira que não me deixava levantar, passou na hora, peguei a conga e fui lá tocar com ela e ficamos horas ali. Foi incrível. Aí eu dei uma fugida da sananga, sabe? Todo mundo tomou sananga e aí a última pessoa decidi ir na última hora. Aí tomei a sananga, foi um pouquinho sofrido, eu acho um pouco sofrido a sananga, mas foi incrível, cara. Eu fiz uma amizade com elas, elas são assim demais. E aí, antropologicamente falando, é um caso assim muito rico também. Não vejo a hora de poder ir lá, né, no Acre, onde eles moram, né? Eu quero continuar. Eu quero sim fazer muitas visitas. O céu da lua cheia, eu estou devendo essa visita. Eu ia esse ano, né, que eu estava em junho, eu ia para ir, só que daí teve a pandemia e tudo mais. Eu ia fazer o São Pedro com vocês, mas daí chegou a pandemia. Não vai faltar oportunidade, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas aí é isso, né? As redes xamânicas contemporâneas. É um tema que eu gosto demais, acho incrível. Antropologicamente é muito rico, já tem uma certa literatura, né? E eu gosto demais como antropólogo e como praticante, né? Como alguém que está ali junto, né? Como um adepto também, um membro, né? Dessas vivências. Muito bom, muito legal. Muito trabalho, né, Saulo? Vejo que você já com pouco tempo do jovem, já girou, já fez bastante coisa aí, né? E tem muito mais para fazer, né? É, Muito bom. caminhar bastante ainda. É isso aí. E agora os seus trabalhos, quais são os seus próximos trabalhos? Bom, então no momento eu estou com uma pesquisa sobre a figura do antropólogo ayahuasqueiro. Eu quero fazer uma discussão antropológica sobre como é esse trabalho feito por esses antropólogos que utilizam a ayahuasca de forma ritual, né? Eu quero investir nessa abordagem de que a ayahuasca, quando ela quando esses antropólogos tomam daime, tomam ayahuasca, acontece uma série de transformações que, que mudam a natureza do trabalho antropológico, né? Inclusive, eu acho que é inviável um bom trabalho antropológico, por exemplo, sobre o Santo Daime, uma pessoa que não toma o Daime, porque, primeiro, o próprio McWay fala isso também. Ele fala, como que a pessoa vai entender os inários, a força dos inários, se não tomar o Daime? Outra coisa, como que o antropólogo vai ser bem visto ali no grupo se ele chegar e ficar no canto dele e não quiser tomar o Daime, né?
Então, assim, é quase que uma premissa para você ser pesquisador do Daime, você tomar, pelo menos tomar o Daime, né? E aí, a ideia é essa, tomando o Daime, a coisa muda, a figura muda, porque existe uma série de transformações que acontecem, né, na pessoa, no pesquisador. Então, eu estou com uma pesquisa dessa em andamento, né? E aí agora estou me articulando também para prestar o doutorado, para dar continuidade. Eu queria ter, porque eu defendi meu mestrado em 2015, né? Eu já queria ter emendado, só que daí a vida traz outros caminhos, né? Eu tive meu filhotinho, assumi um concurso aqui, então tive que adiar, né? Mas foi bom também porque eu amadureci intelectualmente, consegui conhecer muita gente, fazer várias pesquisas. Então agora eu estou de olho nisso, né? Entrar no doutorado e continuar essas pesquisas. Também sobre a Umbanda, eu estou com uma parceria com o Glauber, né? A gente vai publicar um artigo agora nesse livro. E aí depois a gente pretende dar continuidade, porque no artigo não deu para a gente percebeu que o artigo era porque o artigo é 25 a 30 páginas, não tinha como falar tudo que a gente precisava só nisso. Então a gente vai dar continuidade futuramente, de repente até escrever um livro sobre um Bandaime, nós dois em coautoria, e, e continuar, né, essa imersão nas igrejas do Daime, nos centros xamânicos, sempre como alguém que está praticando, que está vivenciando, né? E também como antropólogo. É uma coisa que comigo anda muito junto, sabe? Em primeiro lugar está o caminho espiritual mesmo, né? Eu gosto mesmo, tomo daime, sou fardado, sou apaixonado, né, pela doutrina, pelo xamanismo. Só que, assim, naturalmente, esse lado antropológico está sempre junto, né? Esse Saulo antropólogo tá sempre junto, estou sempre fazendo, observando, conversando muito. Eu gosto muito dessa antropologia do diálogo. Estou sempre conversando muito com as pessoas, com esses meus interlocutores. Para mim, quando eu consigo sentar com uma liderança do Daime, do centro xamânico e conversar, para mim, é uma oportunidade incrível que eu dou muito valor, né? E aí estou dando continuidade nas pesquisas. Está sem o microfone. E as pessoas que estão te ouvindo agora, que querem de repente conversar com você, ou saber mais dos seus artigos, das coisas que você escreve, como é que elas fazem? Onde é que elas podem te encontrar? Ó, acho que pode me encontrar no Facebook, que tá Saulo Conde Fernandes, e aí entrar em contato comigo, eu passo os textos, converso. Até esses tempos mesmo, depois eu tive uma live sobre um Bandaime com a Lígia, e aí depois entrou um dirigente de uma casa, de uma igreja de São Paulo aí, para falar comigo, já fizemos uma conexão. Acho legal, eu acho que pelo Facebook é o melhor canal, né, para entrar em contato comigo. Agora, eu vou te fazer uma última pergunta. É Diz uma aí. pergunta que a gente faz padrão aqui. Não sei se você já assistiu um Talking Stick. Qual Assisti. foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Hum. Olha, a questão do palhaço era uma coisa que eu queria ter falado, né? Que eu não imaginei que você ia perguntar, né? Mas era algo que eu queria ter falado, e que eu achei muito legal, inclusive, que você perguntou. Mas não consigo pensar agora numa pergunta que você não tenha me feito. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar final para quem está te escutando? Ah, sim. Cara, uma mensagem que eu acho assim, que é muito, muito, muito importante, né? Que inclusive os antropólogos são, né, advogados da diversidade, né? Então, uma mensagem que eu sempre gosto de falar com todo mundo que eu converso, com as pessoas, meus amigos do Daime, é sobre a questão do respeito à diversidade, né? Esse negócio de, não, o meu centro que é o certo, o outro centro lá está fazendo errado, está cantando inário errado. Ou lá na Umbanda a gente ouvia muito isso, tipo, não, o meu é Umbanda branca tradicional, né? O do vizinho lá que é a Quimbanda. Então, assim,
o respeito à diversidade, né? Essa diversidade de perspectiva, as identidades diferentes, né? A gente está se unindo, né? Como o dirigente da Agobert, dirigente da minha igreja, sempre fala, vamos se unir pelo que a gente tem de igual, né? E não se separar pelo que a gente tem de diferente. Então, o que eu acho interessante é a gente formar uma coalizão por afinidade, mesmo que a identidade não seja a mesma. Eu sou daimista, ele é xamânico, ele é não sei o quê, mas eu estou no meu lugar certo e você está no seu lugar certo e a gente pode se unir. Então, a grande chave para isso é a gente conseguir respeitar a perspectiva alheia, a perspectiva do outro, né? Então, esse respeito à diversidade, para mim, é uma coisa que eu levo comigo, né? E tento passar adiante também para quem está comigo aí. Tá bom. Muito obrigado, então, viu, Saulo, pela tua gentileza, né, de ceder uma parte do seu domingo. Sei que foi um esforço hoje, você não assistiu o Faustão. Para você, todos os que estão aqui, para poder ficarem aqui hoje com a gente. Sempre brigo com o Faustão. O dia que ele descobrir, ele vai me... Vai te processar, hein, Léo? Vai processar. Sempre brigo com ele assim, né? Porque no horário dele. E tamo junto, eu tô te acompanhando, viu? Eu quero te Massa, dizer, eu Léo. fico ligado nas coisas que você faz, vira e mexe, aí eu tô vendo as coisas que você está fazendo, tô achando tudo muito positivo. Então, Legal. que Deus te abençoe, que você possa ser essa pessoa bem-humorada, pesquisadora mesmo, que eu falo para muitas pessoas do xamanismo que o grande problema, às vezes, das pessoas que trabalham com o xamanismo é que elas não estudam. Elas aprendem uma cerimônia, aí ficam repetindo aquela cerimônia, mas não se preocupam em estudar, em ter mais conteúdo, né? Então, eu tenho muito respeito por aquelas pessoas que buscam conteúdo, que buscam conteúdos novos, que buscam uma novidade, né? Porque é assim que a roda gira, né? Então, parabéns, viu? Parabéns para você. Estou de olho em você. E até uma Massa, próxima, Léo. se Deus quiser. E lembrar a todos Massa. também que de 20 a 29, quem está me ouvindo aqui agora nesse momento, você não pode perder. Vou te dar um ingresso de presente, viu, Saulo? Gratidão, Léo. Vou te dar um ingresso para vocês participarem do quarto Encontro Brasileiro de Xamanismo, que é uma conquista que a gente vem fazendo desde 2005, né, quando começamos o primeiro. Agora estamos no quarto, né, em 15 anos aí, trabalhando com isso, com essa união, que o que a gente faz no Encontro Brasileiro de Xamanismo é você ver, de um lado, os povos tradicionais, os indígenas, vai ver o Cian Ronicunha, vai ver o Leopardo, vai ver o Biraci Júnior, do Zé Wanawás, vai ver uma série, não quero fazer injustiça, mas várias pessoas do xamanismo tradicional, vai ver também Neo Xamã, vai ouvir antropólogo, vai ouvir o Toffoli, que você citou aí também, né, que vai estar junto, Eduardo Schemberg, os psiquiatras Paulo Urban, Wilson Gonzaga, enfim, toda essa união, né, que é isso que nós chamamos, isso para nós é xamanismo universal, que a gente, como você disse, a gente não tem que estar um contra o outro, e sim juntos para melhorar a vida aqui na Terra, né? Para melhorar, isso aí, Léo. fazer um planeta mais amoroso, fazer um planeta, né, que sem livre de armas, com bastante livro. É isso aí, Léo. Que as pessoas possam comer bem, que as pessoas possam viver e se amarem, né? É isso que a gente quer dentro do nosso movimento. Então, valeu, meu eu compadre. agradeço demais o convite, foi muito legal. Se você é um cara demais, super referência, inclusive várias pessoas me ligaram quando viram a arte. Pô, que massa, cara! Você vai fazer uma live com o Léo, várias pessoas, sabe? Gente que te admira, que adora seu inário, seu trabalho de xamanismo, sabe? Então, assim, eu já vi você dizer que a sua missão é estimular, né, coisas boas no caminho das pessoas. E aí eu acho que você cumpre isso muito legal, cara. Em mim mesmo, eu tenho certeza, assim, que muita coisa da minha caminhada, né, veio depois que eu te conheci, me inspiro bastante. E é isso aí, gratidão mesmo, assim, por essa amizade. Vamos seguindo. E assim que der, eu vou no céu da lua cheia. Não vejo a hora. Tô esperando, hein?
E agora vamos ver um pouco aqui vamos mexer o corpo um pouco. Canção Medicina. Eu venho aqui agradecer. Peço proteção e paz e alegria de viver. E quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.